Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhes disse: não execute os sábios, leva-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Não, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que irá acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que se passaram por tua mente quando estavas deitados foram as seguintes. E aí ele vai revelar o sonho. O que aconteceu nessa história? O rei Nabucodonosor, e a gente está falando de um reino da Babilônia, que foi dos maiores reinos que já existiu no mundo. Tanto que o sonho vai falar sobre isso, vai falar sobre um reino poderoso, vai falar de uma estátua que ele sonhou, uma estátua que é dividida em 5 partes, cada parte dessa estátua está simbolizando um reino, reinos poderosos sobre a terra. Só que a Babilônia era a cabeça, e a cabeça de ouro. E um rei que estava dominando sobre toda a terra, tinha dominado sobre o povo de Israel. E, de repente, ele tem um sonho, ele acorda perturbado com esse sonho e começa a procurar quem interpretasse o sonho. Na nossa tradução, em português, não deixa claro isso. Mas, quando você vai lá para o escrito original, na Bíblia hebraica, isso fica bem explícito. Está aí a Bíblia hebraica, não? Que tinha ficado aqui. O que acontece? Aqui ele fala o seguinte: preciso que interprete o sonho. Os sábios, os magos, né, todos os feiticeiros ali, falam assim: olha, então conta o sonho que a gente interpreta. Ele falou assim: não vou contar o sonho. Porque se eu contar o sonho, vocês vão dar qualquer interpretação e tá tudo, e vão me enganar. Então vocês vão ter que me dizer o que foi que eu sonhei e qual é a interpretação do sonho. Na Bíblia hebraica, ali no original, o que ele fala? Que o rei Nabucodonosor ele tinha se esquecido do que ele tinha sonhado. E por isso ele também não contava o sonho. Mas, enfim, sendo lá ou aqui, o que acontece? Ele não ia contar o sonho e ele queria que o sábio revelasse tanto o que era o sonho quanto a interpretação dele. E os magos falaram assim: não tem como, o que você está pedindo é impossível. Nenhum dos deuses, nenhum dos poderosos desse reino é capaz de fazer o que você está pedindo. É impossível alguém, meio que assim, já é sobrenatural a gente revelar um sonho, agora revelar o que você sonhou, isso não tem jeito. E aí Nabucodonosor fica muito irado com eles, pensa, o cara tinha tudo, né? Tudo que ele ordenava acontecia. E, de repente, ele se sente contrariado diante de uma ordem que ele não pode alcançar o objetivo dele. E então, ele meio que fala assim: se vocês não sabem fazer isso, vocês não servem para nada, vou mandar matar todo mundo. E manda executar todos os sábios, todos os inteligentes ali, né, os conselheiros ali do reino. E quando a ordem chega para Daniel, quando Daniel fica sabendo desse decreto, ele faz o seguinte, ó. Antes do que a gente leu, quando ele vai procurar Arioque, ó. Saiu o decreto segundo o qual todos deveriam ser mortos, os sábios. Então buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Lembra que eles ficaram ali 3 anos sendo preparados dentro do palácio para servir o rei? Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam entre esses sábios. Eles também seriam mortos, sendo que nem tinham participado dessa conversa. E fala o seguinte: então Daniel falou avisada e prudentemente. Isso aqui é uma parte que a gente tem que prestar atenção. Ele chegou para esse homem que foi ali executar a ordem do rei. Ele não peitou esse homem, ele não falou que estava errado, ele não falou que a ordem era injusta. A Bíblia fala que ele entrou aqui, nessa tradução está falando o seguinte: avisada e prudentemente. Isso quer dizer que ele foi lá com respeito e com bom senso. Falou assim: olha, pede mais um prazo, pede para o rei mais um prazo, porque eu vou falar com o rei aqui, ó. Chefe da guarda, disse Arioque carregado: por que o rei foi tão severo nesse mandato? E aí ele explicou. E Daniel foi ter com o rei, ele pediu que lhe designasse um tempo e ele revelaria a interpretação. Então,
primeiro passo, ele diante de algo que era injusto, diante de algo que era cruel, ele não foi com arrogância, ele não foi com esse senso de justiça. Isso é um absurdo, como é que ele faz isso? Ele não pode fazer isso. Ainda mais porque estava num outro contexto, né? Num contexto de um reinado. Então, não tinha muito espaço para isso. Mas ele foi com bom senso, ele foi com respeito falar com esse homem. E por isso ele foi ouvido. Muitas vezes a gente quer estar nessa posição de justiça própria, nessa posição de autodefesa, e a gente age de forma errada. E às vezes o que a gente poderia pedir, que a gente poderia alcançar de favor, porque o que Daniel alcançou ali foi um favor de Deus. Desde o começo, Daniel alcança a favor de Deus. Quando ele pede com relação à alimentação que fosse diferente, a Bíblia mostra que ele alcançou favor diante do coração daquele homem. E aqui também ele encontrou favor, mas por quê? A forma de se posicionar. Então, às vezes, a gente até teria direito a algo, até poderia conseguir algo, mas a nossa postura, muitas vezes, fecha portas para que a gente não consiga. Então, ele fez outra coisa. Ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que ele fez em segundo lugar? Ele foi orar, e ele não foi orar sozinho, ele pediu ajuda às pessoas que podiam ajudar ele. As pessoas que carregavam ali a mesma fé que ele, as pessoas que podiam invocar a Deus para que viesse essa resposta, para que eles também não perecessem. E então, depois dessa oração, Daniel também foi orar, seus amigos estavam orando por Daniel e Deus revelou o sonho a ele. Então, o que aconteceu? Né? Ele teve um sonho perturbador e se esqueceu desse sonho. Deixa eu acompanhar por aqui, fica mais fácil. E se esqueceu, então ele ameaçou matar todos os sábios, porque nenhum deles sabia. E Daniel pediu um tempo para interpretar esse sonho. O que aconteceu? Deus deu a revelação a ele, mostrou, falou assim, olha, Deus te fez saber o que vai acontecer no futuro. E em todo o tempo, Daniel deu a honra para Deus. Em todo o tempo, Daniel reconheceu que não é porque ele era sábio, não é porque ele era melhor do que alguém, mas é porque existia um Deus que era capaz de fazer com que todas as coisas fossem reveladas. Então, ele louvou o Senhor ali, diante de todos, e o rei aqui, ó, no versículo 48, o rei engrandeceu a Daniel. Estou tentando achar um outro versículo aqui. No 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs ele por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia, porém Daniel permaneceu na corte do rei. Então Daniel, por uma postura de coragem, por uma postura de fé, por uma postura de ousadia, respeito e bom senso, ele alcançou o favor e ele saiu de um lugar onde ele seria executado e ele foi para um lugar de honra. Ele passou a ser governador de todo o reino, ele foi promovido. Não só Daniel e os seus amigos viveram esse livramento, mas todos os outros sábios que seriam mortos também passaram por o livramento. Então, o livramento de um livrou a muitos. A postura de um livrou a milhares. A fé de um salvou milhares. De um não, de 4 no caso, né? Porque os 4 aí estão totalmente envolvidos nesse processo. Ele sai de uma condição de completa desvantagem e ele é colocado numa posição de alta vantagem. Por quê? Porque ele colocou os olhos no Senhor. Porque ele não ficou tentando se defender e se livrar da sentença apenas. Mas ele buscou em Deus aquilo que Deus queria fazer. E Deus enviou a resposta. E a gente vai ver uma característica muito semelhante em todos esses livramentos que a gente vai estudar. Daniel, no capítulo 3, vai falar da fornalha.
vai fazer um jogral aqui hoje. A gente vai falar de Daniel. Como que a gente está fazendo? A gente pegou o livro todo e a gente está organizando em temas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar da interpretação de Daniel 2, Daniel 4, quando a gente for falar de governo. E visão de futuro, a gente vai falar de Daniel 7, 11 e 12. Aí aqui a gente está falando agora de Daniel 3, que vai falar da fornalha. Em Daniel capítulo 2, a gente vê uma diferença que vai explicar alguma dúvida que algumas pessoas têm, né? O pessoal pergunta, por que que em Daniel 3, Daniel não estava e em Daniel 6, os amigos não estavam? Por que que os amigos não foram para a cova do leão e por que que Daniel não foi para a fornalha? E está explicado aqui no final, né? Porque, a pedido de Daniel, constitui o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel permaneceu na corte do rei, então eles não estavam trabalhando no mesmo local. Então, quando deu a ordem, que a gente vai ver aqui no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam em destaque. Daniel estava lá na corte. Já em capítulo 6, que era para ver quem estava orando, por Daniel estar na corte, todo mundo estava vigiando ele lá de perto. Então é por isso que a gente vê essa diferença. Por que que Daniel não aparece aqui em Daniel capítulo 3? E é de fato uma dúvida que todo mundo tem, né? Falar, por que que foi só os 3? Daniel quer dizer que Daniel se prostrou? Mas não, né? A gente vê a Bíblia como se ela fosse um panorama totalmente completo, mas ela foi registrada por pessoas. Então, no momento, tinham pessoas que estavam ali de olho nos 3 amigos de Daniel. E eram ambientes diferentes. Então, Daniel, capítulo 3, o que aconteceu? O rei tinha acabado de ter esse sonho. E o que aconteceu no sonho? Ele era o cabeça de ouro, o reino mais importante, o reino mais imponente, e aquilo subiu o coração dele. O que ele fez? Ele construiu uma estátua. Que na Bíblia fala que foi uma estátua de 27 metros de altura. E uma estátua toda de ouro. E ordenou que todos os reinos, todas as nações, todos os povos tinham que se prostrar diante da estátua quando tocasse a música, né? Quando o pífaro, é engraçado que nesse capítulo vai repetir umas 4 vezes, né? Quando o arauto soltasse os pífaros, as cornetas, a trombeta, a harpa. Então, tinha uma orquestra que era tocada, e nesse momento todos tinham que se prostrar diante da estátua de ouro. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a se prostrar diante da estátua. Aqui vai falar o seguinte, qual era a ordem? Que quando tocasse, todos aqui, ó, povos, homens de línguas e nações, no momento que ouvires o som de todos esses instrumentos, devem se prostrar e adorar a imagem. Quem não se prostrar e não adorar a imagem será lançado numa fornalha de fogo ardente. Engraçado falar fornalha de fogo, né? A ênfase. Então, eles se recusam. Por quê? Para o judeu, a atitude de se prostrar, ela já se refere a uma adoração. Lá em Gênesis 22, que é a primeira vez que a palavra adoração aparece, que é quando Abraão fala, né? Eu vou lá com meu filho Isaac, depois de adorarmos, voltaremos. Essa palavra, ela tem o mesmo significado de se prostrar. Quem aqui está fazendo carisma, viu essa aula, né? A Nathalie falou sobre essa questão de louvor e adoração. E a prostração para o judeu é uma adoração. Aconteceu uma situação curiosa com a gente, primeira vez que a gente esteve em Israel, uma pessoa da nossa caravana era judeu, de família e tudo. E tinha alguns lugares que a gente tinha que entrar, que a porta era muito baixa, né? Algumas construções, tudo era muito baixo. E esse rapaz ficava resistente, né, para entrar. E a gente, não sei se a gente perguntou, se ele veio comentar, ele falou assim, esses lugares são projetados justamente para ser uma forma de adoração. Aí a gente não entendeu, falou por quê? Ele falou assim, porque na hora que você entrar, você precisa se abaixar, se reverenciar diante daquela construção e das imagens que existem lá dentro. Então, no momento que eu faço isso aqui para entrar, eu estou me reverenciando. E isso, para minha cultura, já é um sinal de adoração. Ele falou até o seguinte, se a minha carteira cair aqui dentro, eu perco o dinheiro, mas eu não vou me abaixar para pegar. De tão forte que é para ele, Tinha né? que fazer igual Eu não Matrix, né? vou, Vou pegar a carta. porque assim, porque às vezes entrava, tinha algumas igrejas que estava cheio de imagem, né?
Então, você, não posso me abaixar para pegar essa carteira. Então, chuta a carteira aí, mas eu não me ajoelho aqui dentro. De tão forte que é isso, porque a atitude de se prostrar é uma atitude de rendição, de você reconhecer que Deus está sobre você, que você depende totalmente dele. Então, quando você se ajoelha, até ver aí, Êxodo capítulo 20, vocês vão entender bem como é que é. Êxodo capítulo 20, fala o seguinte, ó. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E essa palavra adorar é prostrar-se. Eu não posso me prostrar diante de imagens. Essa é shachar, que é o nome da palavra em hebraico, né? Então você não pode se prostrar, não pode ter essa atitude. Só perante Deus você pode se prostrar. Tanto que lá em Apocalipse, quando você vê o anjo aparece para João, João vai lá e se ajoelha, opa, calma aí, coloca de pé. Da mesma forma, quando Cornélio foi lá e viu Pedro, ele se prostrou e Pedro levantou ele e falou assim, Cornélio, sou homem que nem você. Não se ajoelha diante de mim. É uma coisa ofensiva para o judeu essa atitude de se ajoelhar perante uma outra pessoa ou perante alguma imagem. Só perante Deus você deve se prostrar. Mas aqui existe uma ênfase. Ele fala que as pessoas teriam que se prostrar e adorar a imagem. A gente lembra, né, na primeira aula a gente passou falando que o livro de Daniel ele foi mesclado. Parte foi escrito em hebraico, parte foi escrito em aramaico. E foi explicado por quê, depois vocês voltam lá. E essa parte já é uma parte que foi escrita em aramaico. Então, essa palavra que designa adoração, que é prostração, aqui ela não é utilizada, porque é uma outra língua. Então, são palavras diferentes. E o que eu quero falar é que, por mais que para o povo judeu, o ato de se prostrar, a atitude, né, externa de se prostrar, já é uma adoração, diante da ordem, o que foi passado? Que você tinha que fazer os dois. E a primeira palavra de prostrar, aqui, se prostrar diante da imagem, o que ela significa? Eu não vou nem me arriscar, eu estou mal falando hebraico, mas de aramaico, nem sei como é que pronuncia. Tentei lá em casa, mas não deu certo, não. Entrei no Google, tentei ver, né, quando a mulherzinha do Google lá repete a palavra, ela não quis falar. Aí eu não vou, né? Mas essa palavra de prostrar significa cair, de fato, uma postura física diante da imagem. E a adoração, e adorar a imagem, significa prestar homenagem. E como é que eu enxergo isso aqui? Como é que eu separo isso? Eles estão falando tanto de uma atitude externa, como de uma atitude interna diante da estátua. Não era só você se prostrar externamente, você tinha que adorar, você tinha que prestar aquela homenagem. E esses três amigos, eles se recusaram tanto a fazer um, quanto a fazer o outro. Quando eu era criança, e eu via, né, sobre a perseguição à igreja, sobre falar que não negar Jesus, porque Jesus falou, aquele que me negar, eu também o negarei. Então, se um dia estiver diante de você, mesmo que você tivesse, né, e tinha o filme, né, Deixados para Trás, a gente era muito, né, eu amava assistir, e eu diante daquilo, eu ficava me imaginando uma situação, né, e na minha cabeça ali, bem infantil, eu pensava assim, mas se de repente acontecer isso comigo, eu posso fingir que estou negando Jesus, mas Deus vai saber que eu não estou negando Jesus. Deus conhece meu coração. E aqui o que a gente aprende? Que não é só uma atitude externa ou interna, é os dois. E muitas vezes a gente tem se comportado diante do mundo, se comportado diante de situações, se comportado até diante de pecados, em que a gente se faz pecador e a gente se justifica ou se acalenta pensando, não, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe que aquilo não era verdade. Deus sabe que eu confio de verdade. Só que a nossa convicção interna, ela necessariamente vai ter que ser expressa externamente. Não adianta eu dizer que eu estou prostrado diante de uma situação, diante de uma ordem, e aí aqui a gente está falando de perseguição, a gente está falando de livramentos, então, de repente, diante do seu trabalho, você é obrigado a fazer algo que é errado. Não, mas é o meu trabalho, eu tenho que fazer, mas é porque o meu chefe mandou, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu não faria isso. Deus sabe que eu não concordo com isso. Não.
É uma postura que tem que ser expressa, não pode ser só interna. Ela tem que se manifestar exteriormente. Tanto porque, vamos supor que, em alguma hipótese que não existe, você estivesse certo nesse sentido. Que Deus conhece seu coração, então tudo bem, porque Deus se importa com o meu coração. Por outro lado, também estaria privando o testemunho público. Porque foi por causa do testemunho público desses homens que no final do texto a gente vai ver que todo o reino reconheceu a Deus como Deus verdadeiro. Que todo o reino reconheceu a Deus como o único Deus que é poderoso para livrar o homem de uma fornalha. Se eles estivessem misturados ali no meio da atitude daquelas pessoas por medo de morrerem, por medo de serem perseguidos, eles jamais teriam feito com que a glória de Deus fosse ressaltada. Então, a nossa postura, ela tem que ser também interior, ela não pode ser só exterior. E agora, vamos tirar aqui para ver melhor? A gente vai passar um trecho desse momento que é muito emocionante. Não está indo. Oi? Veio para mim, ô Deco? Dá o play. Voltou aí um pouquinho, né? Vê se consegue adiantar aí um pouquinho. Aí? Tá bom. Então vamos voltar. Oi? Deco, vê se você consegue adiantar aí da parte que pulou. Pode continuar.
segurando para não chorar, eu sou muito emotiva. Aí eu posso ver um filme 50 vezes eu vou chorar. Mas é real, não é uma alegoria, não é uma parábola, não é uma novela, não é um filme, é real isso que aconteceu. E é o mesmo Deus. Então, o que a gente precisa se lembrar? Os 3 não sabiam que seriam livres da fornalha. E às vezes a gente quer garantias do que vai acontecer com a gente quer que Deus nos garanta que Ele vai nos livrar, nos garanta que Ele vai enviar provisão, para que a gente tome uma atitude. Só que não é assim que funciona, porque a fé não é o que você vê, é o contrário, é aquilo que você vê. A Bíblia fala que se você tem uma esperança naquilo que você está vendo, você não está esperando nada, já aconteceu. Mas uma postura de fé, ela é naquilo que você ainda não tem garantia visível, mas você tem garantia em Deus. A nossa caminhada é você pisa e Deus coloca o chão. Você pisa e o mar se abre. Não é o mar se abre, agora eu tenho segurança para passar. É a sua fé que faz mover as coisas. E eles não sabiam, tanto que eles falaram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, pouco importa, a gente não vai se prostrar. E mais uma vez a gente vai ver aqui uma postura de respeito. Eles não tiveram uma afronta contra o rei, eles não colocaram o dedo na cara do rei para falar que ele estava errado, que isso era um absurdo, que só existia um... Blá, blá, blá. Falou assim, olha rei, não nos leve a mal. Olha, não é nada pessoal contra o Senhor, mas a gente não pode fazer isso, a gente não vai fazer isso. E Deus enviou a provisão necessária. E a gente vê que quando eles estavam na fornalha, a única coisa que se queimou foi o que a Babilônia tinha colocado neles. Tinha atado as mãos dele e os pés, e lá nem um fio de cabelo chamuscou, mas as correntes foram todas queimadas. Deus, quando traz o livramento, Ele traz o livramento completo. E a postura de confiança, a postura de fé deles, mesmo diante do rei mais poderoso que se tinha na época, falou assim, olha, não tem como eu me render a você, porque eu já estou rendido ao meu único rei. Não tem outro, não tem espaço. Já está ocupado esse assento e não cabe mais nenhum. E qual é a consequência disso? Todo o reino, houve um decreto de que todo o reino deveria adorar ao Deus deles, ao Deus verdadeiro. A gente vive num contexto muito do eu, né? A nossa sociedade humanista, essa sociedade hedonista, que já vem de muitos anos, mas está cada vez mais forte. E a gente quer que as pessoas digam que Deus te escolheu, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai te fazer vencer. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é correto, mas isso não pode fazer com que você pense que você é o centro do mundo. Eu estou vendo a Gigi ali, né, Gigi? A gente tinha uma amiga que a gente falava, aqui está a fulana e aqui está o mundo. Você lembra? Porque tudo se referia a ela. Se às vezes você estava chateado com alguma coisa, o que foi? O que eu fiz? Cara, não é nada com você. Existe um universo que não tem a ver com você. E muitas vezes dentro do evangelho a gente se comporta assim, como se a gente fosse o queridinho, o tchutchuquinho, o nananã de Deus. Você é um filho especial, você é um filho exclusivo, mas Deus tem um plano muito maior do que você. E às vezes você vai ser colocado em situações de contrariedade, situações de desvantagem, situações de injustiça, por causa de algo muito maior. Se eles estivessem pensando só neles, eles tinham arranjado um jeito de se proteger. Mas eles colocaram a fé deles em primeiro lugar, e por causa da fé deles, todo um reino foi impactado pela glória de Deus. E algo aconteceu também em relação a eles aqui no final. No final do capítulo 3, vai falar o seguinte: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O rei colocou eles em cargos especiais, colocou eles em funções especiais. A primeira vez eles foram promovidos por causa de um pedido de Daniel, lá no capítulo 2. Agora eles foram promovidos por causa de um testemunho pessoal. E nós precisamos viver isso na nossa vida, nós mesmos sermos um testemunho da manifestação de Deus. Estamos falando de livramentos aqui em grande escala. Estamos falando de livramentos que comprometem a vida.
Mas todos os dias nós vivemos outros livramentos, que muitas vezes nós queremos fugir. Às vezes a gente quer fugir só da opinião contrária de alguém. Ah, mas se eu falar isso não vai gostar, mas se eu fizer assim não vai ficar legal. E a gente está tendo uma atitude covarde diante das situações. Eu tive uma situação na família de uma pessoa que ela vivia um relacionamento ali completamente errado. E quando eu fui crescendo, fui tendo conhecimento daquilo, eu decidi me posicionar. Eu falei assim, olha, eu não concordo com isso, eu não acho certo. E eu gerei um desconforto, uma situação entre os meus primos, entre a pessoa, né, era uma tia específica, entre a pessoa com quem ela estava se relacionando. E foi muito ruim estar naquela situação. Houve uma quebra. Mas o que aconteceu? Essa minha tia teve um encontro com Jesus. Essa minha tia se converteu, abandonou a vida que ela tinha e começou a servir ao Senhor. E no momento que isso aconteceu, ela olhou para a postura que eu tive, que foi totalmente contrária, e se rendeu e entendeu, falou assim, obrigado porque você fez isso, porque esse desconforto me levou para um lugar onde eu pude encontrar o Senhor. Então pense nisso, não é só sobre você, existe um plano muito maior, existe uma vontade de Deus ainda mais soberana. E você, a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor e dizemos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos sujeitos, nós queremos ser usados por Deus, desde que isso nos deixe em destaque, mas não é isso. Ser usado por Deus é, de fato, você ser um instrumento nas mãos dEle para fazer a vontade dEle. E o instrumento nem sempre ele vai estar numa posição de destaque, mas o fruto daquilo que é construído, isso sim tem destaque, isso sim é relevante. O nosso coração precisa estar nisso. Isso. E assim, né? Eles não estavam buscando fama, nem reconhecimento, nem destaque, e isso veio. Quem busca essas coisas acaba encontrando frustração. Então, a promoção tem que ser uma consequência e não um objetivo. O objetivo tem que ser você ser excelente. Faça o melhor que você puder, seja fiel. A promoção tem que ser a consequência disso, não o objetivo. Porque a gente está fazendo para Deus e não para os homens. Então, se eu estou fazendo para Deus, eu vou fazer com excelência. A consequência é isso. Foi a consequência na vida de Daniel, foi a consequência na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê que isso vem como consequência, não deve ser o objetivo. E aqui a gente vê Nabucodonosor se prostrando, reconhecendo a Deus, se convertendo, mas a gente vai ver que ele se desvia depois, tá? No capítulo seguinte ele já desvia. Ainda não. Daqui a 2 domingos ele desvia e volta. Quem é que leu o livro de Daniel? Só para ver aqui as mãos. Ótimo. Vira um monte de bicho estranho aí no meio do caminho, né? O urso com costela na boca, os leopardos com asa, cheio de cabeça. A gente vai falar desses bichos todos. Daniel, o mais difícil não são esses animais, são as datas. Depois a gente vai ver isso. As datas são mais complicadas do que esses bichos. Esses bichos a gente consegue explicação fácil. Não tão fácil, mas consegue. Mas as datas aí... Vou aqui para o próximo slide. Daniel capítulo 6, já mudamos de reino, já mudamos de governo. Agora estamos no reinado dos Medo-Persas. E o rei aqui é Dario, ou Dário, né? Para a gente fica Dario por causa da falta do acento. Então vamos falar Dario. E ele estabeleceu ali governantes. Vai falar assim, ó, ele estabeleceu presidentes e subdividiu ali o reino. E o que aconteceu? Daniel se destacava em tudo. Tanto Daniel na sua liderança, como todos os liderados de Daniel se destacavam. E os outros presidentes, os outros governadores, começaram a ficar enciumados com relação a Daniel. E começaram a achar onde Daniel podia estar falhando para poder derrubar ele. Porque por causa desse procedimento dele, por causa desse destaque dele, o rei começou a pensar em promover ele sobre os governadores. Então, tinha os governadores aqui, e aí Daniel seria agora, de igual, ele seria superior. Eles falaram assim, não, a gente tem que derrubar esse cara. Só acontecia isso na Babilônia, né? Não acontece mais hoje em dia isso não, né, gente? Às vezes acontece isso no nosso, no meio de trabalho, às vezes até na igreja. Não, vamos derrubar e tal, vamos arranjar alguma coisa para derrubar ele. Só que Daniel era irrepreensível, não encontraram nada, nem na conduta, nem na administração de Daniel que o fizesse cair. Então, eles falaram assim, tem uma única coisa que a gente pode pegar ele, se for alguma coisa relacionada à fé dele, ao Deus dele. Então, eles chegam no rei e falam assim, olha, rei,
todos os governadores concordaram. Só que esse todos não incluiu Daniel. Todos os presidentes do reino e tal concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça um firme interdito de que todo homem, por espaço de 30 dias, quem viu nosso quiz essa semana? Tinha essa pergunta lá. 30 dias fizer qualquer petição, qualquer deus ou qualquer homem, se não for a ti, seja lançado na cova dos leões. O rei achou interessante, falou, bom,